Buenas, pessoal, tudo bem? Começando mais um Te Influenciamos Podcast, uma nova modalidade de podcast para você que quer ampliar sua voz. E hoje eu estou com uma convidada super especial que tem mais de 30 anos de carreira no setor de turismo. Ela também trabalha com logística, eventos, é uma mulher incrível e muito divertida. Seja muito bem-vinda, Rose Rocha. Obrigada, Vei. É um prazer estar aqui com você e poder aí fazer parte, né, dessa tua rede de amigas e de negócios e do Te Influenciei. É uma satisfação a minha estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E, Rose, antes da gente entrar nessa parte de falar do seu negócio, quem era a Rose antes de começar a empreender? Ou você sempre foi empreendedora? Eu acho que eu sempre fui, meio uma coisa assim de criança. Quando você não se encaixa muito bem, quando pequena, com os outros amiguinhos, eu sempre achava que eu queria mais, que eu merecia mais. Então, eu era meio que a excluidinha, né? Tipo, ela se acha, ela quer ser mais. E eu queria ser mais mesmo. Eu acho que a gente tem que ter isso, né? Eu falo isso para minha filha. Você tem que querer ser alguém, sim. Você tem que querer o melhor para você. Então, eu acho que desde pequena, quando eu comecei a vender doce na escola, porque eu queria ser a rainha da escola, aquelas coisas de escola que você faz tudo, quer ser rainha, quer ser modelo. Passei por todas essas fases, né? E aí levava doce para vender, minha mãe fazia torta de maçã para levar, porque eu queria vender, porque eu queria ganhar. Então, acho que a minha veia empreendedora já estava ali, sabe? Sim. Já estava começando a se destacar. Então, acredito que desde pequena, né? Sim. Eu comecei nesse empreendedorismo que a gente não sabia o que era apenas uma menina exibida, e que essa menina foi crescendo e foi querendo mais e mais, e graças a Deus aí ao longo desses mais de 30 anos no turismo, a gente vem conquistando e procurando conquistar cada vez mais. E como que você começou a tua jornada empreendedora nesse setor? Foi meio que por um acaso. Eu trabalhava com moda, eu sempre gostei muito de moda também, ainda gosto. Eu trabalhava muito em lojas de roupas femininas, boutiques, que a gente chama, né? E eu tinha um amigo, que ele tinha uma agência de viagem. E a gente, assim, uma vez, a gente saiu para jantar com uma turma e a loja que eu trabalhava estava fechando. Ela ia fechar as portas. E eu comentei, e ele ouviu eu comentar. E como eu sempre fui muito de conversar com todo mundo, de fazer amizades, ele me perguntou se eu gostaria de ser secretária dele. Eu não sabia nem ligar um computador. Como que eu ia ser secretária de alguém? Aí eu disse, olha, eu não domino, né, essa área, mas eu aprendo rápido. Se tiver alguém para me ensinar, eu pego rapidinho. E eu estou precisando trabalhar, eu já morava sozinha, preciso pagar os boletos. Então, ele me chamou para fazer um teste. Eu fui na agência dele. Inclusive, ele só ficou meu chefe por 3 meses, porque daí ele fechou a agência. E eu fui trabalhar de secretária da ABAV-MS, que é a Associação das Agências de Viagens de Mato Grosso do Sul. E lá eu fiquei por 6 anos. Graças a Deus. Então, assim que iniciou a minha vida no turismo. Foi uma escola para você? Foi uma ótima escola, uma excelente escola. Aprendi muito. E dali eu pude sair e já ingressei numa agência de viagens, onde eu fiquei por mais 9 anos. E fui tomando aquela vontade, já emendando uma pergunta na outra, né? Eu fui tomando já aquela vontade de também ser empreendedora do ramo e de também ter a minha própria agência, por que não, né? E então eu fiquei 9 anos com essa ideia na cabeça. E nesse intervalo eu engravidei, né? Veio a minha bonequinha. E na minha gravidez eu falei, não, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que ter a minha empresa, né? Eu acho que está na hora. E aí aconteceu um empurrãozinho melhor do ex-chefe, né? Ele me deu um empurrão de uma palavra que ele falou que me despertou. Ele foi me fazer uma crítica e, na verdade, ele me fez o maior bem da vida dele. Que com aquela crítica dele eu falei, não, é o momento, é a hora. Faltava 20 dias para eu ganhar minha filha. Caramba! E aí eu saí da agência nesse dia, quando ele me falou uma palavra que ele era o dono da empresa. Porque eu fui questionar algumas coisas e ele disse assim, eu mando, eu sou o dono da empresa. Eu saí dali e falei assim, ele tem razão. Ele é o dono da empresa. A errada sou eu, né? Então eu saí dali com 9 meses, entrei no veículo do meu marido e falei, agora é a hora. Dali nós já fomos procurar uma sala. E eu consegui essa sala no mesmo dia, na mesma hora. Isso foi no dia 14 de novembro e eu faço aniversário no dia 15. Caramba!
No dia 14, eu liguei para uma senhora que estava alugando a sala, que era aqui na Antônio Maria Coelho. E fechei negócio com ela. No dia 15 de novembro, no dia do meu aniversário, eu estava assinando o contrato. Meu Deus, presente de aniversário, né? Presentaço. Presentão. E no dia 25, a minha filha nasceu, de novembro. Gente, tudo... Tudo junto. Tudo junto. Mas eu não desisti. Eu falei, não, eu vou em frente. Eu tomei a decisão e é essa, e vamos embora. Então, no dia 25, a minha filha nasceu. Eu coloquei uma pessoa para ficar na frente da agência até eu voltar. Eu não poderia voltar de imediato. Então, quando fez, acho que um mês que eu tinha voltado a trabalhar, eu pedi a minha demissão e fui para a minha empresa. E assim eu iniciei a Via X Travel Turismo, que está aí até hoje, graças a Deus, há 15 anos. Sim. E é impressionante, né? Como algumas críticas, algumas coisas que parecem ruins, elas tomam outro sentido e nos impulsionam a ser alguém melhor, totalmente, totalmente. E às vezes a pessoa não tem noção de que aquela crítica feita foi o que me fez acordar. Exato. E falar assim, não levei para o lado pessoal. Eu falei, ele tem razão. É porque eu sempre sou muito assim, eu vestia muito a camisa da empresa. Então, tinha pessoas que achavam que eu era a dona da empresa, eu era a sócia da empresa. Porque quando eu acho que você se dispõe a fazer alguma coisa, você tem que fazer com amor e tem que fazer com vontade, tem que ir até o fim. E eu era assim na empresa, eu fiquei por 9 anos. Né? Eu era a cara da empresa. E então, você pensa que é um pouco sua, né? Sim. Você acaba pegando para si aquela coisa. E quando ele disse isso, eu falei, ele tem razão. A empresa é dele. Não sou eu quem vou ditar as regras dentro da empresa dele. Se eu quero ditar regras, que eu tenha a minha. E foi isso que eu fiz. E, graças a Deus, foi a melhor decisão, até porque eu tive a filha e aí também ia ficar difícil como funcionária, né? Como dona foi mais fácil. Não que foi fácil, sim, porque eu levava ela todos os dias para ficar na empresa comigo no carrinho, né? Para amamentar, para estar ali junto. Foi complicado, não é fácil. Mas foi bom, foi uma ótima experiência. Eu acho que valeu muito a pena. Hoje eu vejo e falo assim, que legal, Rose, que você... Eu falo para a Rose de hoje, falo que legal que você teve coragem. É isso aí, tem que ir em frente. Verdade. E por falar em ser mãe, como que você concilia a maternidade com o empreendedorismo? Ai, May, não é fácil, né? Eu acho que para todas nós aí que somos mães, empresárias, esposas, não é fácil. Mas eu acho que, como sempre foi um sonho ser mãe, eu sempre quis muito ser mãe, eu acho que eu sempre dei um jeitinho, né? É isso que eu estou te falando. Eu montei a agência com a Maria Clara praticamente na barriga, né? Então, quando a Maria Clara nasceu e que eu fui para dentro da empresa, eu levava a Maria Clara junto. Ela passava o dia comigo dentro da empresa. Eu tinha uma rede de apoio, a minha sogra, que se foi agora mês passado, mas que foi a minha rede de apoio. Esteve ali comigo, que ficou na minha casa por um tempo, morando comigo e com meu marido, para me dar esse apoio com a Maria. Mas eu levava ela junto. Ela ficava no escritório, eu amamentava, os clientes vinham, brincavam. Era uma coisa. Quando ela foi crescendo mais, aí sim, pôs na escolinha. E tentava sempre conciliar as coisas importantes para ela, de estar na escolinha, eu sempre arrumava um jeito, né? Não, agora é o momento da minha filha. Então, eu acho que a gente tem que ter também isso. É o momento de trabalhar, sim, precisa ganhar dinheiro, até para dar uma vida melhor do que a que eu tive. Mas tem o momento dela, né? Tem o momento que eu tenho que ser mãe. Então, acho que você consegue, todas as mães vão me entender. A gente sempre dá um jeitinho. Não é fácil, é muito difícil, né? Porque você se cobra, você quer ser mãe em tempo integral, você quer só viver para eles, né? Agora eu sou mãe. Não, mas você tem seu lado profissional, que também vai ser uma referência para o teu filho lá na frente. Então, eu acho que é muito importante que você tenha esse equilíbrio. A hora para ser mãe, a hora para ser empresária, a hora para ser esposa e a hora para ser mulher. Verdade. Porque eu sempre pensei assim, eu tenho que ter todo esse tempo, eu tenho que ter o meu tempo, porque eu preciso estar bem, eu preciso estar... As pessoas falam, mas você está sempre arrumada. Eu preciso. Eu gosto de estar sempre arrumada, eu gosto de me cuidar. Eu também tenho que cuidar do marido e tenho que cuidar da filha e da empresa. Então, você arruma tempo para tudo. A gente consegue. Consegue, a gente é mulher. Mulher. Eu gosto de brincar, né? Que eu sou mais e uma utilidade. Exato. Todas nós somos mil e uma utilidades. Somos. Né? E a gente dá conta. Tá, minha filha. Como que dá? somos guerreiras. Verdade. A gente dá conta.
Mas é muito importante a gente cuidar do CPF para que o CNPJ também flua, não é verdade? Exatamente. Esse é o mal de muitas mulheres empreendedoras. Às vezes, focar tanto no negócio que esquece de si mesma, esquece do autocuidado. E você falou algo muito importante, que você está sempre bem vestida, está sempre bem alinhada. Procura, né? Mas você consegue, Rose. Obrigada. E de que maneira esse posicionamento também em relação à tua imagem, ele te ajuda a fechar mais contratos, a encontrar novos clientes, por exemplo? Bom, você, melhor que qualquer um outro, sabe disso. A imagem vende. Sim. Né? Então, eu acho que se você... a imagem e também como você se porta, isso vende e abre portas. E isso sempre abriu portas na minha vida. Eu acredito que se você tem uma imagem boa, uma imagem consolidada, neutra, né? Não muito, porque às vezes eu sou meio peruazinha, mas acho que o meu jeito ou a minha característica é essa. Então, as pessoas que me conhecem já sabem. Elas já falam, a Rose é extravagante mesmo. Mas eu acho que isso tem aberto portas, sim, sempre abriu. Estar sempre bem vestida, estar com um posicionamento tranquilo, né, de vida também. Algumas coisas que você tem que tomar muito cuidado ao postar em redes sociais. Então, o comportamento que você leva da sua vida, ele reflete muito no seu profissional. Verdade. Né? Então, eu acho que acredito que tem aberto portas, sim, sempre abriu. E sempre trouxe bons clientes. Até porque a minha clientela... Eles são muitos, assim... Aquele que já viajou com a Rose, ele fala para o amigo. Sim. Faz com a Rose, eu já viajei com ela. Aí, quando entra em contato comigo, que me conhece, que vê como eu sou, aí a pessoa fala, já fica mais tranquila. Sim. Porque eu também sou aquela pessoa que eu não sou aquela profissional fechada. Isso é isso. Não, eu brinco, eu faço uma piadinha até onde pode. Então, eu trago o cliente... Eu gosto de atendimento... Eu sempre falo assim, eu gosto de atender com carinho. Sim. E eu acho que isso a pessoa percebe do outro lado do telefone. Com certeza. Então, isso eu acredito que me ajuda bastante a trazer novos clientes, a trazer empresas, né? O meu ramo de eventos e logística tem aberto bastante portas, graças a Deus. Que legal. E além do carinho que você faz questão, né, de colocar como um pilar do seu atendimento, o que mais você não abre mão na hora de atender um cliente? Da verdade. Eu não abro mão de ser verdadeira com o meu cliente. Se você me perguntar... Acabei vindo para cá e uma cliente me perguntou, em dúvidas para Punta Cana, me perguntou de 2 hotéis. E eu sou muito sincera. Eu falo assim, primeiro eu vou ver o que o cliente quer. Eu vou estudar o cliente, tá? Porque nem todos os clientes você vai falar, não, fica nesse. Né? Então, você tem que ter ali um estudo do teu cliente. O que ele está procurando? O que ele busca? E eu falei exatamente isso para minha cliente agora. Para você que está buscando descanso, que não quer balada, que não quer... muitas crianças. Então, assim, esse aqui tem mais crianças. Este hotel aqui, ele já não aceita tanto criança, é só acima de 10 anos. Então, eu acho que a verdade sempre, você ser muito sincero com o seu cliente. Isso eu acho que é um dos pilares que eu prezo muito, é sempre falar a verdade para o meu cliente. E mesmo quando acontece alguma coisa que deu errado, eu não fico inventando historinhas. Eu vou direto e falo, olha, aconteceu isso, isso, isso. E se houver culpa minha, eu acho que isso é um grande diferencial meu. Se eu tiver culpa naquele problema, naquela situação que ocorreu, eu sou muito sincera com o cliente. Falar, infelizmente, foi um erro meu. Eu te peço desculpas e vou tentar resolver. Mas foi um erro meu. Então, eu acho que sempre é verdade. A transparência ela é fundamental, né? Em todos os processos, desde o primeiro contato até a pós-venda. Exatamente. Né? Principalmente o pós-venda. Sim. Pós-venda é importantíssimo. Até porque tem muitas futuras vendas que dependem do seu pós-vendas. Exato. Então, você tem que ter esse olhar. Opa, peraí, como foi a tua viagem? Exatamente. O que mais te agradou? O que não te agradou? O que eu poderia dizer para um próximo cliente que vai para esse destino, que ele não faça, ou que ele deva fazer porque é imperdível? Então, assim, o pós-venda é muito importante no nosso negócio. Sim. E quais são os destinos mais procurados pelos teus clientes? Destinos nacionais, internacionais, um misto de tudo isso? Como é que funciona? É um misto de tudo isso. É um misto. Cada ano muda. Sim. Às vezes, assim, o brasileiro agora virou modinha tal destino, né? Que por anos fomos aí Cancún, Europa, continua sendo a queridinha, Europa continua sendo a queridinha. Mas a gente tem aparecido vários outros destinos, porque o nosso mundo é lindo, né? Verdade. Lugares incríveis para se conhecer. A gente tem vendido muito, agora tem começado a Indonésia. Legal. Então, assim, a gente tem aí
tido alguns roteiros bem diferenciados no exterior. No Brasil, a modinha agora de 2025 é João Pessoa. Eu amo João Pessoa. Queria morar lá. Queria, não quero. Eu tô com cliente que chegou de lá ontem, eu tenho cliente embarcando semana que vem. Então, assim, virou moda. 2025, a modinha, pelo menos, eu falo, gente, na Via X Travel Turismo, tá? Isso tem acontecido aqui. Não quer dizer que seja nas outras. Mas tem sido a modinha esse ano, João Pessoa. João Pessoa. A nível Brasil. É porque é um lugar que é tranquilo, tem praia, tem belezas naturais maravilhosas. E ainda não tá aquele boom do turismo, né, May? Então, assim... Tem lugares que já está saturado, ou lugares que os clientes também já foram 2, 3 vezes. Então, ele procura uma coisa nova. E é exatamente isso que a gente fala. João Pessoa ainda está mais tranquilo. Você vai ver praias belíssimas, você vai conhecer lugares lindos. Então, vale ainda a pena começar esse 2025 conhecendo João Pessoa. Sim, e com a Via X, né? Com a Via X Travel, claro, sempre. Rose, em relação à parte de logística, que você também trabalha nesse segmento, como é que funciona o teu trabalho, assim, de maneira prática? Eu trabalho, como eu trabalhei muitos anos com o receptivo, né, que era muita venda de Pantanal, Bonito, Mato Grosso, eu também comecei adquirindo uma certa experiência na logística. Né? E trouxe para a minha empresa, quando abri, essa logística junto. Então, eu tenho muito atendimento de carros executivos, de vans, ônibus, micro-ônibus e até mesmo helicóptero, voos. Eu atendo até a presidência, normalmente quando eles vêm, eu faço toda a logística, porque existe ali todo um preparo antes do presidente chegar, né? Normalmente a sua equipe chega 4 dias antes, então a gente tem todo esse trabalho de veículos e há toda uma preocupação que a gente tem que seguir todas umas normas que são bem rígidas e graças a Deus a Via X Travel tem mantido já uma parceria boa. A gente já está acho que eu já fiz umas 9, 10 missões e então a gente já tem essa equipe montada, né, para estar atendendo essa logística quando é necessário, assim como logística para eventos, quando tem grandes eventos na cidade. Eu também tenho todo esse serviço de translado, né? Fazer todo ali a logística dos passageiros, né? Sendo que chegar no aeroporto, muitos na rodoviária. Então, essa logística também de hotéis, centro de convenções. Nós trabalhamos bem já com isso, graças a Deus. Temos sido aí uma referência no estado. Rose, e o que de mais legal a tua carreira no turismo te trouxe? Porque eu vi que recentemente você publicou sobre um convite que você recebeu e você esteve lá no Tangará. Creio que foi muito chique, né? Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência única. Sim. Confesso que era uma coisa que eu já tinha muita vontade de fazer, de conhecer. Então, dentro do turismo, nós temos algumas empresas que a gente atende e, entre elas, operadoras de turismo, onde compramos o seu pacote, que é parcelado em várias vezes. Então, nós usamos esse canal, que se chama Operadoras de Turismo. E eu fui convidada por uma delas ao Portas Abertas. É um evento que se chama Portas Abertas, onde essa empresa leva um número X de visitantes, de agentes de viagem, para conhecer a sua empresa, as dependências, conhecer a equipe e poder ficar mais próximo, né? E assim te tornar mais fiel à operadora. E nós tivemos esse evento em São Paulo de 2 dias. Tivemos lá, conhecemos toda a empresa, daí tivemos um almoço ali nos Jardins e tivemos esse jantar todo especial no Tangará, que foi assim algo incrível, né? E quando a gente chegou lá, que nós fomos recebidos pela gerência e fomos conhecer as dependências do hotel, aí você entende o quanto é enriquecedor. Sim. Você aprender mais para poder trazer isso para o teu cliente. Então, para mim, a experiência foi fundamental, porque hoje eu tenho mais propriedade para te vender aquele produto. Se você chegar a mim, Rose, olha, como é o Tangará, gostaria de ficar lá. Eu tenho propriedade para te falar como é, como funciona, como são as acomodações e como são as refeições, que é um show à parte. Eu imagino. Realmente, assim, foi uma noite muito agradável, muito enriquecedora e que eu vou levar para sempre, porque realmente foi uma experiência muito, muito produtiva. Sim. E agora falando de forma pessoal, tem alguma viagem que você fez que tenha te marcado mais? Se sim, para onde foi e por que foi tão marcante assim?
Então, eu já fiz algumas, né? Fiz mais no Brasil do que fora ainda. Mas eu fiz uma recente agora ano passado com o meu marido, né? Que eu fiquei viúva há 8 anos e há 6 anos eu me casei novamente. E nós fomos fazer uma mini lua de mel. Legal. Nós fomos para Mendonça e foi uma viagem incrível. Foi assim um destino que eu não conhecia, mas eu já vendia bastante. E os clientes chegavam e me contavam assim maravilhas de lá, né? Que Mendonça é lindo, que tudo é lindo. Eu ficava assim, eu não gosto de frio. Eu também não. Eu sou aquela que eu venho do frio, mas eu não gosto do frio. Então eu fui pesquisar quando não era frio, qual época que eu poderia ir, que eu não ia passar o perrengue do frio. Então nós fomos em novembro, inclusive foi para um pouco do meu aniversário, para a gente curtir lá os dois, né, casal, porque eu acho que, mulherada, a gente tem que ter um momento só com o marido. Uma viagem a 2, eu sempre faço assim, no ano, uma viagem com o marido, uma viagem família e uma viagem com a minha filha. Isso é muito legal. Então, esse ano a gente fez, eu e minha irmã, levamos a minha mãe, uma tia e a minha filha, num cruzeiro. Só as mulheres. Só nós mulheres. Foi no começo de dezembro. Em novembro eu tinha feito com o meu marido. Então, para Mendonça foi uma experiência incrível também. Um destino que eu recomendo bastante. E a gente vende muito bem ele. Que foi uma viagem incrível. Assim, foi... a pessoa já fica emocionada, né? Mas foi assim, nós conhecemos ótimas vinícolas. Nós tivemos os restaurantes Michelin. Então, assim, foi realmente uma coisa bem emocionante. Eu imagino. Foi. E isso é tão legal, né? As viagens que a gente faz trazem memórias que a gente nunca mais vai esquecer. Não. E cada viagem eu falo que é única, porque transforma a gente de maneiras diferentes. Sim. Quer ver um exemplo? Em 2022, eu viajei para o Nordeste. Eu fiz ali o trecho Natal e também fui para João Pessoa. Putz, sensacional. Você pegou o carro e foi, né? E fui indo embora. Muito legal. Olha, é pertinho Natal, Sim. João Pessoa é super perto. E aí, aquela viagem, ela foi uma busca pelo autoconhecimento. Eu me descobri como mulher, olhei mais para dentro de mim, voltei totalmente renovada, pronta para mergulhar em novos projetos pessoais e profissionais. Então, eu sempre falo que cada viagem, por mais que seja um bate-volta ali, cara, mas cada viagem traz algo tão único assim pra gente. Né? Eu sempre digo para os meus clientes, muitas pessoas falam assim, viajar é luxo. Não, não é. Ele é necessário. Uma viagem, ela se faz necessária para você repor as suas energias, para você voltar e falar assim, ou viajar e falar assim, tem algumas coisas da minha vida que eu preciso resolver. Quando você viaja, você para pensar na sua vida. Assim como você, eu também faço muito isso. Nas minhas viagens, eu fico assim, mas eu acho que isso aqui eu preciso mudar. Voltando, eu vou fazer isso aqui porque eu estava pensando em fazer, mas eu tenho que ter coragem para fazer, eu vou encarar. Então, eu acho que a viagem, ela te proporciona mudanças de vida. Isso. E eu já tive vários relatos de clientes, até mesmo para trocas de profissão, que foi fazer uma viagem, voltou e falou, não, agora é o momento, é isso que eu vou fazer. Então, assim, a viagem, ela te ajuda muito como pessoa, como indivíduo, mas ela também te ajuda como profissional. Então, acho que a viagem ela não é umas férias. Não, ela é necessária. Você precisa disso para continuar o ano, para a luta, porque não é fácil para ninguém. Mas quando você está relaxado, mais tranquilo, que você tirou um tempo para respirar, te dá mais ânimo, né? Te dá mais força para continuar. Então, a viagem ela é necessária, sim. Exatamente. É igual, a gente fez uma viagem recente agora, lá para Camisão. Já foi ótimo, né? Exato. E foi um bate e volta... E que ali já me abriu tanta coisa que você não imaginava que poderia acontecer. E a gente veio trocando isso na van, as meninas, que a gente veio de van, né? Sim. E viemos conversando e falando do quanto foi bom. Porque aquilo que eu te falei, às vezes uma palavra do que você está ouvindo da outra pessoa, ela muda a sua ideia, ela muda a sua concepção do negócio. Então, foi uma palavra que alguém me falou, que eu já busquei para mim e falei, opa... Isso aqui eu vou usar no meu negócio. Então, a viagem foi muito boa. Até depois eu até te agradecer, porque realmente foi um domingo delicioso, onde eu pude conhecer mulheres maravilhosas, incríveis, histórias de vidas fortes, né? De mulheres fortes. E eu gosto disso, de mulheres fortes, determinadas. Então, foi muito bom. Foi uma viagem
que eu estou pronta para a próxima. É só me convidar, já né? vamos. Já vamos organizar. Vamos organizar com a Via X agora, né? Perfeito. Estou pronta. E o interessante é que foi uma viagem para a gente fazer network também, novas conexões. E por falar nisso, o que o network representa na tua vida? Eu acho que hoje, nos dias de hoje, ele tem se tornado cada vez mais forte e mais importante. Eu acredito assim, e falo para todos, tem que fazer. Você tem que estar no network, você tem que estar numa rede, você tem que ser visto. Você tem que estar sempre ali, vamos tomar um café, vamos conversar sobre o nosso negócio, porque isso é fazer negócios, é conversar, é fazer amizades, é fazer conexões. Então, o network ele é importantíssimo, em qualquer carreira, em qualquer profissão, ele é muito importante. E, bom, o network ele também nos ajuda a driblar alguns desafios que são pertinentes também à nossa jornada pessoal, profissional. Mas voltando para o lado profissional, quais foram os principais desafios assim, que você enfrentou nesses mais de 30 anos à frente do setor de turismo? Olha, eu sou uma pessoa que eu não ligo muito porque o outro está pensando o que ele vai achar de mim. Então, eu sou aquela pessoa que eu sigo. Eu sempre falo assim, às vezes pode ser que seja uma autoestima muito alta, mas não é, eu acho que isso é uma defesa minha. Eu vejo como uma autodefesa. Já enfrentei muitos desafios, até mesmo de ser julgada, né, por ser mulher e entrar no meio, principalmente da logística, onde 95% são homens. Então, de você falar assim, nossa, eu vou entrar nesse meio, mas eu nunca tive medo, né? Eu tive sempre coragem. Não, vou estar no meio dos homens e vou me fazer ser respeitada. Então, o desafio maior era esse, de estar no meio deles e me fazer ser respeitada. Para que todos olhem e falem assim, não, peraí, ela é uma profissional. Eu já enfrentei grandes barreiras quando eu acompanhava grupos, tem histórias para contar que, nossa, a gente ficaria aqui o dia todo. Sim. Mas eu já enfrentei algumas barreiras, sim, quando eu estava acompanhando grupos, principalmente de portugueses, onde eles acham que no Brasil não existe mulheres sérias, né? E eu estava em Bonito com 112 portugueses. Então, assim, claro, você vai ser vista, olhada de outra forma e até mesmo abordada. Fui abordada, sim, e fui abordada ainda pelo chefe da excursão, né? Pelo chefe da empresa que trouxe, porque era um grupo empresarial de fora, de Portugal. Mas eu acho que a mulher ela tem que saber se colocar. É lógico que vai chegar, você vai ser abordada, mas a forma como você conduz isso vai te fazer ser respeitada. E eu, naquele momento, mesmo muito abalada por dentro, porque a mulher fica fragilizada, Sim. Eu acho que eu tive esse insight de colocar o meu profissional à frente, engolir o choro ali, e me fiz ser respeitada, tanto que quando essa empresa voltou para Portugal, eles mandaram uma carta para o diretor da empresa que eu trabalhava, agradecendo o meu profissionalismo, a minha conduta, né, o respeito que eu tive com todos. Mas nós mulheres enfrentamos ainda até hoje, com certeza, e isso vai durar ainda algum tempo. Mas eu acho que nós temos que ter a maturidade de saber conduzir quando isso vinha a nós. E na logística, às vezes, não é diferente. Sempre tem um ou outro que quer ser mais engraçadinho, mas você sabendo se colocar e colocar para a pessoa sem gritar, sem ignorância. Sempre pensei assim, sabe? Não precisa eu me defender dele agindo da mesma forma. Então, você tem que agir com educação, né? Falar direitinho, conversar e explicar por A mais B de uma maneira sutil. Sim. Que você deve ser respeitada. Eu acho que são alguns perrengues que eu já passei na minha profissão. Rose, qual conselho você daria para aquela mulher que quer começar a empreender, mas ela se sente insegura, tem medos, enfim? É uma pergunta difícil de responder, mas vamos lá. O que funcionou para mim, Rose, tá? Não quer dizer que vai funcionar para todas, mas eu acho que é uma dica. Antes de você começar a empreender em alguma atividade, estude ela. Estude essa atividade que você deseja e coragem. Vai lá. Se você acha que você é capaz, se você acha que você vai dar conta, não se preocupe com quem vai falar que você não vai conseguir, que você é fraca. Isso vão ter pessoas para te falar isso, vão ter pessoas para te ajudar. Como em tudo na vida,
Existe aquelas pessoas que vão te apoiar e existe aquelas pessoas que vão tentar te boicotar. Então, não pense nisso. Vai. Meu lema, não pense, levanta e vai. Porque empreender é mágico. Empreender, eu acho que tem que fazer parte da vida de todos nós. Então, mulherada, vai lá, só vai. Rose, eu quero muito te agradecer por estar hoje aqui com você, batendo esse papo. Foi incrível. Muito obrigada mesmo. Bem, sou eu, que sou eternamente grata. Foi uma delícia estar aqui com você. A gente sabe que às vezes a gente se emociona quando a gente fala do que ama, né? E a gente teve que dar uns cortes de vez em quando, porque a pessoa se emociona mesmo. Mas eu sou muito grata a você por essa oportunidade. É sempre um prazer estar perto de você, tanto que eu nem recuso os seus convites. E vamos estar juntas aí por muito tempo. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. E onde que a gente pode te encontrar lá nas mídias sociais? Sigam, @viaxtravel.trip. E também tem o meu podcast, o Travelcast by Rose, onde eu falo sobre turismo. Então siga nas redes sociais, que logo nós vamos estar fazendo mais um podcast do Travelcast by Rose. Perfeito. E vocês vão ser sempre muito bem-vindos nas nossas redes sociais. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada, Rose. Obrigada, May. E a você, muito obrigada pela sua audiência. Em breve tem mais episódio do Te Influenciamos Podcast. Seu sucesso digital é a nossa meta.